trabalho desenvolvimento de protótipo para monitoramento de semáforo em tempo real por meio de internet das coisas. Gilmar, é contigo, tá? Boa apresentação aí. Fique à vontade. Obrigado, Andrei. Bem, boa tarde a todos novamente. E, bem, minha voz chega ok? Se alguém puder só dar um ok no chat aí, ou se o Andrei quiser falar, tá tudo tranquilo até aqui? Tudo direitinho, Gilmar. Obrigado, Andrei, obrigado. Então, eu vou começar a apresentar o material. Nós temos meia hora aqui de conversa, né? Trocar ideia com vocês. Então, esse é o material da apresentação, é um material base, ok? Qualquer coisa, Andrei, você me dá um toque aí, tá? Pode deixar. Então, nós chamamos de sistema IoT. IoT em inglês significa Internet of Things, ou Internet das Coisas. Para monitoramento de semáforo, foi um protótipo desenvolvido por esses alunos que aí estão, o Everton, o Luiz Otávio, a Rafaela, do Campus Pinheiral. O Luiz Otávio, ele estudou aí no IFRJ, fez automação, e agora ele se encontra na UF. O Vinícius e o Everton ainda estão no 7º período, atualmente, em Volta Redonda, e a Rafaela está no Pinheiral. Eu, a professora Nilmar, o professor Roberto de Pinheiral, o professor Rosenkrieger também de Pinheiral, e o Wesley, professor da UF, tá? Veja que é um projeto aí que junta bastante gente. A gente considera um projeto multidisciplinar, tá? Bem, para começar a falar desse projeto, vamos falar o que significa a internet das coisas. O que é o IoT? O IoT, ele é uma das tecnologias que se encontra dentro da indústria 4.0. A indústria 4.0 é uma evolução da revolução industrial. Começou com a indústria 1.0 há uns 200 anos atrás, quando era o vapor a força que movia os maquinários, né, e a própria indústria. Depois, no início do século passado, dos idos aí de 1890, 1900, veio a indústria 2.0, que foi a energia elétrica, começou a se inserir motores e dispositivos acionados pela eletricidade. Essa indústria, ela perdurou até a indústria 3.0, na década de 1970, quando os computadores e a eletrônica começou a fazer parte dos sistemas de controle industriais. Então, a ida do homem à Lua, o desenvolvimento científico, começaram a surgir calculadoras eletrônicas, relógios digitais. Na década de 70, esses aparatos começaram a surgir. E a indústria 4.0, ela é aí de uns 10 anos para cá, vamos dizer assim, ela ganhou mais força nesse período. Ela tem recebido aí a influência dos avanços tecnológicos mais proeminentes, seja na parte de simulação e modelagem, seja na parte de fabricação aditiva com impressão 3D, a parte aí de realidade aumentada, realidade virtual, o que se chama de cloud computing, que é a computação em nuvem. Você não processa mais na tua máquina local, você põe para rodar teus aplicativos na nuvem, você contrata o serviço. A parte de robótica, e aí a internet das coisas é uma das tecnologias dentro desse arcabouço chamado Indústria 4.0, tá bom? E onde vem o termo Indústria 4.0? Essa pessoa que está aí, a foto, é o Kevin Ashton, trabalhou para a Procter & Gamble. Ele identificou, ele definiu esse termo IoT numa palestra, num trabalho que ele apresentou há 20 anos atrás, aí, em 99. Ele observou que todos os chefes executivos das empresas só se preocupavam com a internet.com. Só os sites importavam para fazer negócios, para coletar informações, para se divertir. Ninguém estava pensando na internet como um meio para se fazer monitoração e controle de nada. A internet não tinha espaço ainda para máquinas conversarem com máquinas ou máquinas com humanos. Ninguém falava sobre a internet de coisa nenhuma, né? Essa é a fala dele.
Então, ele estava falando sobre uma monitoração de uma cadeia de suprimentos, que isso seria uma rede de coisas, o depósito com as mercadorias e toda essa monitoração, e a internet seria, então, uma rede de bits. E a tecnologia de sensores combinaria as duas, quer dizer, sensores monitoraria, por exemplo, se teria produto numa determinada prateleira de um depósito. Ele pensou em uma internet das coisas e disse, é isso aí. E se tornou o título de uma apresentação que ele fez para um grupo de executivos na época. E ele mesmo considera que faria mais sentido se fosse internet para as coisas, mas virou internet das coisas, tá? Pois bem, então o nosso projeto é um semáforo que trabalha com o conceito de internet das coisas, monitoração de dados do semáforo de forma remota. O que é o projeto? Aqui tem uma foto, então, do painel do semáforo existente. Aqui está o poste onde tem o semáforo principal de veículos e aqui de pedestres. A gente chamou essa rua aqui de fase A, que é essa rua aqui. Então, esse semáforo corresponde a este semáforo aqui, tá? E a rua transversal a gente chamou de fase B. Ela tem também as 3 luminárias principais para veículos e também 2 para pedestres. Aqui está a delegacia, aqui o posto de saúde, aqui a Escola Guanabara, no aterrado. Então, esse semáforo ele está no aterrado. Se a gente seguir aqui, os fundos da delegacia estão mais ou menos nessa árvore aqui, tá bom? Isso, então, é um protótipo para monitorar sinais vitais desse semáforo por meio da internet das coisas, usando um aplicativo num fone celular, smartphone. Esse foi o plano de trabalho. Quais funcionalidades esse projeto apresenta? As 10 luminárias, 3 aqui principais mais 2 de pedestre, vezes 2, 10 luminárias. Monitora-se se ela está ligada ou desligada, a tensão dela, qual a amplitude de corrente de cada luminária e qual o tempo que cada luminária fica ligada. Monitora-se a temperatura deste painel, a temperatura ambiente e a temperatura de um novo painel, que é o painel IoT, que será conectado aqui. Ainda não está. Intertravamentos e alarme, e envio dos dados para a planilha Google Sheets, e de lá buscam-se esses dados para apresentar no celular. Tá bom? Aqui está o diagrama em bloco da solução. Esse é aquele painel do poste que controla as luminárias. Desse painel foi coletado o sinal de corrente e tensão de cada uma das luminárias e feita essa interconexão através de conectores de engate rápido à placa. São esses conectores aqui, ó. É pluga, né? Com engate rápido, você pluga, conecta e desconecta muito fácil. Transformadores de corrente medem a amplitude de corrente de cada luminária. Optoacopladores para fazer uma isolação galvânica, de forma que esse sinal aqui, em 127 volts, não cause um dano a essa placa que trabalha com 5 volts. Então, a gente tem optoacopladores trabalhando aqui. Isso tudo vai para a entrada de um microcontrolador, chamado Arduino Mega. Corrente para o canal analógico e tensão para o canal digital. 3 sensores de temperatura, medindo também em rede, tem uma rede chamada OneWire, tá? É um sensor muito preciso, chama DS18B20. Custa aí uns R$10 e de muita precisão. O controlador Arduino Mega, ele processa os sinais medidos e ele manda via um canal serial, ele fica enviando as informações para um microcontrolador ESP32 e ele tem conectividade sem fio, wireless, né, ou Wi-Fi. Então, daqui ele pega uma rede disponibilizada, um sinal em Wi-Fi, com acesso para a internet, e manda essa informação para a planilha Google Sheets a cada 10 segundos. Então, ele pega isso tudo que ele mediu e a cada 10 segundos ele dispara para o Google Sheets. Né? A gente considerou isso como na nuvem. Daqui, um aplicativo para celular busca essas informações aqui na planilha Google Sheets. Tá bom? Então, esse é o diagrama do projeto. Este painel continua controlando as luminárias das 2 fases, e em nenhum momento a gente pegou nada aqui no barramento de dados da CPU desse controlador. Nós pegamos o sinal elétrico e tratamos, tá? Depois eu vou falar por que a gente não pegou os dados no barramento de dados aqui. Próximo slide mostra o coração do projeto.
A gente estudou cada luminária da fase a luminária verde, amarela e vermelha, o pedestre vermelho e o pedestre verde, e fase B, mesma coisa, né? Mas aqui aparece amarelo, vermelho e verde. A gente estudou como que ela é ativada, o tempo médio que ela fica, depois quem é ativada na sequência, depois a próxima e depois volta tudo de novo. Então, o tempo que a verde é ativada até o tempo que a verde é ativada novamente é chamado de tempo total de ciclo. Isso dá em torno de 82 segundos, tá? E aí, olha, o tempo que a luminária amarela da fase B é desligada até o tempo que a luminária amarela é ligada, né, é desligada novamente, perdão, ó, o tempo que ela é desligada aqui, até o tempo que ela é desligada no próximo ciclo, é o tempo total de ciclo também da fase B. Então, aproximadamente 82 segundos. Então, com base nisso, nós começamos a medir esses tempos e a olhar se junto com essa verde da fase a vermelha, por exemplo, estava acesa, ou apareceria um verde ou amarelo da fase B juntos. Se isso acontecer, é um sinal de falha. Então, o sistema trata essa falha e mostra essa falha. Além de mostrar esse tempo aqui que cada luminária esteve ligada. Nós vamos olhar isso daqui a pouco, tá bom? Existe um outro sinal muito importante, chamado de vermelho comum. A fase A, para ela ficar verde, então o vermelho tem que desligar para ela ficar verde. Só que nesse momento, a fase A, ela avança um pouco o tempo de vermelho e há uma conjunção desse vermelho da fase A com o vermelho da fase B. Então, é um tempo de 1 a 2 segundos para garantir que o pedestre vai ter segurança e os veículos também, de forma que atrasa um pouquinho a entrada do verde da fase que o vermelho está se tornando desligado, e estende esse vermelho junto com o vermelho da outra fase. Então, é o vermelho junto. E aqui no meio acontece a mesma coisa. Esse vermelho vai se estender e vai ficar junto com esse vermelho aqui também, tá? Vai se chamar de vermelho comum. Nosso sistema também mede o tempo de vermelho comum. É um tempo que, se você reduzir, você ganharia mais verde para outra fase. Seria mais fluxo de carro possível de trafegar. Mas isso é por causa da segurança, então é uma questão operacional. A gente só mediu, a gente não altera em nada isso aí. Tá? Essa gestão de controle, existe um departamento da prefeitura que faz isso. A nossa função foi só fazer a medição para que eles conhecessem isso remotamente. Aqui a gente tem uma planilha no Google Sheets, então, a cada 10 segundos a gente manda data e hora, quais luminárias estão ligadas e quais estão desligadas, as temperaturas dos 3 pontos que são medidas, os tempos em que cada luminária se encontra ligada, falhas e tempo de vermelho comum, qual a amplitude de corrente de cada luminária e falhas das luminárias de pedestre. Então, aqui tem as luminárias principais, a verde, vermelha e amarela de cada fase, e aqui as luminárias de pedestres, tá? As falhas são monitoradas. Nós vamos olhar essa planilha funcionando. Foi desenvolvido um aplicativo, tá? Essa é uma tela de entrada, o pessoal de Pinheiral, da área de TI, nos ajudou bastante. Então, foi feita essa tela aí, tela de abertura. Depois a gente tem uma tela que mostra o semáforo no mapa da cidade, como é protótipo, tem só o primeiro ainda, tela de seleção. Depois a gente tem uma tela de monitoramento, a gente mostra a luminária que está acesa, pedestre, luminária principal da fase A, e idem para a fase B. Qual a temperatura de cada ponto daqueles 3 pontos? Qual o último ciclo que foi guardado no relatório de falhas, tá? Qual a situação de cada luminária do semáforo, qual a corrente dela e quanto tempo ela está ligada e qual o percentual desse tempo em relação ao tempo total, tá? E qual o tempo de vermelho comum, esse segundo tempinho aqui, nós vamos olhar isso funcionando. E aqui está um relatório de falhas, por exemplo, aqui é visto, então, a data, a hora, e a cada luminária dessa, que aparece nessa sequência, né, vermelho fase A, amarelo e verde, depois vermelho fase B, amarelo e verde, a corrente aqui estava normal, normal e baixa, normal, baixa e normal. Esses valores também são selecionáveis para identificar que corrente é normal, que corrente é alta, que corrente é baixa.
Com isso, ele sabe dizer, por exemplo, se uma luminária está apresentando um possível defeito, monitorando essa corrente também, tá? Aqui a codificação da parte da monitoração via Android. Então, aqui tem dados do software, né? 1000 linhas, gastou esse tempo, então foi praticamente 11,5 dias de trabalho. Esse é o script, um deles, tá? Aí, quantas variáveis foram monitoradas? 57 variáveis, 621 blocos de código. Isso aqui é só a parte do Android. A parte do Arduino tem o programa do Arduino Mega e o programa do ESP32. Deu mais do que isso aqui, tá? Foi bastante coisa lá também. Eu vou abrir aqui daqui a pouco e mostrar a vocês. Eu vou então passar aqui as perguntas e respostas, depois eu mostro a parte prática funcionando. Houve algum tipo de comunicação para a coleta de sinais do barramento de dados do controlador existente do semáforo, que é um controlador da Digicom? Quer dizer, a gente buscou alguma coisa já pronta lá, luminária ligada, desligada, corrente? Não. Toda medição de tensão, corrente, é feita num hardware específico e há transformadores de corrente para medir a corrente, optocupladores para medir se a luminária está ligada e desligada. Garante a isolação galvânica. Por que a gente não buscou esses dados lá na Digicom? Porque a Digicom não abriu o protocolo para a gente até perguntou, mas não houve retorno. Então, a gente viu que era melhor a gente fazer num nível mais básico, indo direto para o sinal elétrico, porque ali a gente domina. Então, a gente não quis mexer no painel da Digicom, tá? Se a Digicom tivesse mandado informações de protocolo, que lugar buscar e como fazer, a gente até podia se arriscar a fazer. Mas assim foi muito bom, porque abre aplicação para outros projetos nesse mesmo estilo aqui, tá? Por que o projeto foi feito usando 2 microcontroladores, um Mega e um ESP32? O Mega cuida de medir os sinais principais de corrente, de temporização, de luminária ligada, e se a luminária está ligada ou não, enquanto o outro dispositivo, que é o ESP32, o objetivo dele é a cada 10 segundos mandar para o Google Sheets. Com isso, a gente garante que cada microcontrolador faz a sua tarefa. O Mega, ele não pode ter atrasos, porque senão ele comprometeria a medição das temporizações. O ESP32 pode ter atrasos. Então, um na sua função e a precisão está garantida. Por que a gente usou o Google Sheets como repositório de dados? Quer dizer, a gente está usando o Google Sheets aqui como, entre aspas, um banco de dados, mas ele não é um banco de dados, né? A gente usou porque foi fácil de implementar, questão de custo, né? É gratuito, e o tempo de desenvolvimento foi rápido, tá? Foi por esse motivo que a gente usou. A previsão de melhoria, sim, já identificamos oportunidades para melhorar esse projeto, quanto ao uso de banco de dados e uso de um protocolo novo chamado MQTT, tá? A gente aqui usa nesse projeto um protocolo chamado HTTP. A gente vai migrar para o MQTT, tá? É um protocolo de telemetria com fila de transporte, né? Message Queue Telemetry Transport. É um protocolo leve e que funciona bem para esse projeto, tá? Em que outro tipo de aplicação esse projeto pode ser aplicado? Qualquer sistema de monitoramento que você queira monitorar um motor, uma carga elétrica, uma resistência, um forno de padaria, um freezer de uma loja de sorvetes, e você queira medir se ele está acionado, qual é a corrente elétrica dele para avaliar se ele está bem ou se ele tende a ir para uma falha, qual a temperatura, por exemplo, desse freezer de sorvete, né, final de semana. Imagina uma empresa de sorvete que fecha a loja no sábado de tarde, vai abrir na segunda e sábado à noite a concessionária de energia dá defeito, não tem energia elétrica lá, né? Ele pode perder o material dele que está lá. Então, isso aqui pode mandar alarme para ele, tá? Dá para aplicar em muita coisa. Então, a vantagem da gente ter medido o sinal na elétrica direta lá, traz essa vantagem aqui. O projeto depende de sinal e rede de dados, né? O sinal Wi-Fi? Sim. Toda a comunicação para mandar os dados para o Google Sheets passa por um sinal Wi-Fi. Não tem como prescindir disso aqui. Podia tentar usar uma rede cabeada, mas de alguma forma a gente precisa de acesso à web, tá? Ou até um sinal GSM de um celular, um plano de dados. Mas tem que ter uma conexão. Eu vou falar da conclusão e vou partir para a parte prática, tá? A gente ainda tem uns 6, 7 minutos, a gente vai fazer a prática.
Esse foi um projeto integrador que juntou tecnologia da automação em Volta Redonda e a UF com tecnologia de informação da equipe de Pinheiral. Isso aqui é extremamente importante, tá? O painel eletrônico foi feito já toda a parte de teste em laboratório, está 100% pronto. A gente aguarda um momento só para instalar em campo devido a essa questão aí da Covid, tá? Mas todos os testes, a gente vai fazer um teste agora, vocês vão ver ele funcionando em bancada, tá? E possibilidade de ajustes e configurações para monitorar outros sistemas além de semáforos. Igual eu falei, motores, um freezer e tudo mais. Então, agora eu vou terminar essa apresentação e mostrá-lo na prática, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o meu celular. Vocês já devem estar vendo, então, deixa eu abrir aqui aquela tela, né? Então, eu tenho o semáforo posicionado na cidade de Volta Redonda, tá? No aterrado, tá aí, a padaria Madrigal se encontra aqui, ó. Então, a delegacia está mais ou menos aqui, e a delegacia, perdão, está aqui, né? Então, peraí, deixa eu só ver uma mensagem aqui. Opa, está aqui, ó. Deixa eu abrir o semáforo de novo. Tá. Então, essa é a tela inicial, ele vai partir para aquela tela do mapa agora, e agora a gente vai abrir o aplicativo. Então, aqui tem a fase A e a fase B. Olha o que ele vai fazer. Ele está mostrando que a luminária vermelha da fase A está acesa e a verde do pedestre. Então, ok, o pedestre pode atravessar. E na fase B, se está passando o carro, então o pedestre está proibido. Na realidade, pode ter 10 segundos de atraso, porque o Google Sheets recebe a informação de 10 em 10 segundos. Então, olha, ele já trocou, não necessariamente agora tem o amarelo, ele já pode até estar no vermelho aqui, mas ele está mostrando que ele passou por aqui, tá? E agora ele já trocou, então. Veja que ele está mostrando as temperaturas ambiente, temperatura do painel controlador e temperatura da placa IoT, tá bom? Que é a placa nova. Aqui, o último ciclo que ele salvou foi 13, 53 e 19. Então, agora ele está coletando dados. Quando ele salva um ciclo, ele preenche isso aqui tudo, ó. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que a luminária verde, 46 segundos ligada, 57% desse tempo aqui do ciclo A foi para verde, a corrente dela, ele está ligado agora, está baixa, porque está 38 miliamperes. Essas luminárias geralmente são de 80 miliamperes, tá? De 80 a 150. Eu até mexi um pouco na calibração, acima de 40, eu não me lembro, ele começa a dar normal já, tá? Mas é tudo configurado. Então, ele está mostrando que a luminária vermelha, olha o tempo de vermelho comum aqui, ó. Tá vendo? Tempo de vermelho comum em cada fase. 2,31 aqui, 3,64 aqui. E ele está mostrando que essa luminária B, 70% do tempo dela é vermelha, ao passo que na fase A, 37% é vermelha. Então, por aqui a gente conclui que a fase A é preferencial, ela tem menos tempo de vermelho e mais tempo de verde, quer dizer, é a via que tem mais tráfego. A fase B, ela tem menos tráfego, então é mais tempo vermelho e menos tempo verde. Isso aqui ajuda a equipe a planejar os tempos de semáforo, tá ok? E aqui a gente vê o histórico de falhas. Então, ele plota aqui quando que ele salvou, e aí a gente olha, a cada 80 segundos, mais ou menos, né, 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, ele está plotando isso aqui, e a equipe gestora pode olhar e falar assim, poxa, a gente está com corrente baixa nessa luminária e nessa, vamos pedir o pessoal para ir lá inspecionar. Quer dizer, em operação normal, isso aqui deve estar tudo normal, mas se tiver falha, começa a mostrar isso, tá bom? Então, esse é o aplicativo funcionando. Agora eu quero mostrar o software para vocês, tá? Então, vou abrir aqui um pouco o software. Ele foi feito numa plataforma do Arduino. Esse software aqui é do ESP32. Ele recebe os dados do Mega e ele transfere para o Google Sheets. Então, eu quero mostrar ele mandando para o Google Sheets. Eu vou abrir o Google Sheets também daqui a pouquinho. Então, olha só. Ele está recebendo os dados por essa biblioteca aqui, chamada Easy Transfer, que ela trabalha com o recebimento de sinais via canal serial, tá bom? Foi criada uma porta serial aqui no Mac. Esse bloco aqui é interessante.
Tudo isso aqui são sinais que o Mega está mandando e o ESP está recebendo. Então, essa é a estrutura para receber os dados via canal serial. Então, aqui ó, é ponto flutuante, quer dizer, é um valor decimal, o I é de corrente, fase A luminária vermelha, fase A luminária amarela, A verde, e assim vai até o pedestre, tá bem? Pedestre verde, pedestre vermelho da B. Depois aqui eu tenho uma variável tipo inteira, ela não tem ponto decimal, tá? E aqui é código de falha. Então esse F é falha da luminária vermelha fase A. E assim vai. Aqui eu estou medindo ponto flutuante e aqui eu estou medindo o tempo de vermelho comum da fase A. E aqui é o tempo de vermelho comum da fase B. Aqui eu estou medindo uma variável inteira, mas eu estou analisando se ela está ligada ou desligada. Então, aqui eu estou medindo se a luminária da fase A vermelha está ligada ou desligada. Então, no comentário aqui, ó, essa é a luminária on-off. O próximo campo eu estou recebendo lá do Mega, em ponto flutuante, a temperatura de um painel, a temperatura ambiente, a temperatura do outro painel. Aliás, essa última aqui que é ambiente. Tá? Aqui eu estou medindo em ponto flutuante tempo da fase A total. Então, é aquele tempo de 82 segundos da fase A. Aí eu peço o tempo da luminária vermelha, o tempo da amarela, o tempo da verde, e assim vai. E aqui é o fim de ciclo. Ó. Esse cara aqui, quando ele é 9, é fim de ciclo. Quando ele é 1, é ciclo em andamento. Eu vou mostrar no Google Sheets. Pois bem, então aqui está o software, tá? Com todos os parâmetros para a gente acessar o Google Sheets, eu preciso dizer cada endereço do Google Sheets para ele cair na célula certinha, tá bom? Então, é assim que o software foi desenvolvido, tá? E ele tem aqui, então, eu começo a fazer as tratativas, tá? E eu quero mostrar isso aqui, ó, no canal serial. Olha só. Daqui a pouco, ele mandou, olha só. Isso aqui é chamado de string. String é como se fosse um texto. Ele está mandando lá para o Google Sheets, nesse endereço da planilha, ele está mandando essas informações. Então, aqui, ó, eu estou lendo a informação que está indo para lá. Ó. Isso é uma informação, por exemplo, isso aqui deve ser luminária ligada, essa está ligada, que é 1, essa está desligada, que é 0, e assim vai, tá? Aí eu tenho aqui temperatura, eu tenho corrente, isso aqui é sinal de corrente, ó. Eu estou mandando corrente para esse campo da planilha, estou mandando corrente para esse, e aqui também corrente para esse. Então, é assim que o Google Sheets está recebendo estes dados, tá ok? Então, essa string ela é bem longa, mas o projeto suporta, tá? E aqui eu estou mandando um protocolo chamado HTTP lá para o Google Sheets. E para concluir, nós vamos agora olhar a planilha Google Sheets sendo alimentada. Então, ela está aqui, ó. Então, o que está acontecendo? O ESP32, agora 13h59 no meu relógio, lá, 13h59:39, 13h59:49, então de 10 em 10 segundos ele está disparando essa flechada de dados aí para o Google Sheets. Então, essa turma aqui, ó, a luminária da fase A vermelha, 1 ligada, 0 desligada. Então, agora eu posso dizer que ele leu lá a verde da A ligada, a pedestre vermelha da fase A ligada, a vermelha da fase B ligada e a verde pedestre da fase B ligada. Então, ele está trabalhando aí. Se ele identificar alguma incompatibilidade, ele vai gerar uma falha que vai aparecer lá no Android. Aqui, temperatura ambiente 28 graus, a temperatura de uma placa, que é o painel existente, e a temperatura da placa IoT, tá bom? Aqui é o tempo total de ciclo. Então, quando chega 9, ele sabe que ele fechou um ciclo. Então, o ciclo dele fechou o seguinte: 80 segundos o tempo total da fase A e 80 segundos o tempo total da fase B. E depois o Android lá, com uma rotina, ele faz as contas do tempo de cada luminária e faz o percentual em relação a esse total. Tá bom? Então, 1 é ciclo em andamento, 9 é ciclo fechando. E aqui ele diz se a corrente esteve normal, esteve baixa, e aqui vem o tempo de vermelho comum da fase A e o tempo de vermelho comum da fase B, ele também mediu. E aqui as amplitudes de corrente, ó, tá vendo? As amplitudes de corrente
e aqui as falhas das luminárias de pedestres, tá bom? Então, as luminárias de pedestres estão tudo com corrente baixa, tá? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar a vocês. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu fechar isso e voltar para a apresentação. Bem, deixa eu encerrar a minha apresentação. Então, Andrei, é isso. Se tiver pergunta, estou à disposição para responder. Muito obrigado, Gilmar. Parabéns pelo trabalho, muito legal, né? Tem visto aí. Ninguém deixou nenhuma pergunta no chat e ninguém levantou a mão, mas alguém gostaria, nesse momento, de fazer alguma pergunta, algum comentário? Professor Gilmar, fica à vontade. Alguém? Algum curioso? Gilmar, enquanto o pessoal no chat... sim, vamos gravar sim, Gustavo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm a equipe gestora do semáforo, né? Em algum momento eles mostraram interesse nesses dados, assim, para de repente fazer um tratamento, um aprendizado de máquina para controlar o semáforo? Como que funciona? Ou você tem acesso ao método deles? Como que é? Legal, legal a tua pergunta. Bem, houve o seguinte, eles em nenhum momento se posicionaram ainda em relação a isso, e nós já comentamos, eu já falei, a Nilmara já falou, a gente já comentou, que isso abre um leque para eles fazerem, por exemplo, se você analisar a corrente dessas luminárias, você consegue prever quando é que ela vai queimar, dá para trabalhar em preditivo aí, tá? A partir do momento que você começa a ter medição, você começa a poder criticar e analisar para tomada de decisão. Uma das medições é essa, assim, você comparar as correntes e começar a fazer um histórico, você começa a tratar isso estatisticamente. A segunda coisa, é possível você variar as temporizações de cada luminária daquela, a equipe gestora vai lá e mexe no ciclo, e você vê a performance do ciclo, do tráfego, do fluxo. A gente até propôs para uma aluna que está fazendo pós-graduação em automação e robótica aí com a gente, assim, você quer ter acesso a esses dados, você quer trabalhar isso, então ela está avaliando, ela ainda não deu retorno. Mas dá para fazer muita coisa, André, dá para fazer muita coisa. E olha que a gente está fazendo assim o beabá, tá ok? Nós estamos pensando no beabá. Então, realmente tem espaço. A prefeitura ainda não acordou para isso, eu diria assim. Ela não viu esse potencial. Eu acho que o IFRJ pode alavancar isso e mostrar, e eu tenho certeza que eles vão querer, ok? Obrigado, Gilmar. Sim, parece mesmo assim, acho que dá para a gente pensar em muita coisa, né, que dá para ser feito, até questão de mobilidade urbana, né, isso dá para fazer muita coisa, o que parece, né. Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, comentário, pessoal? Bom, ninguém colocou mais nada, Gilmar, então só agradecer, né, parabéns aí pelo trabalho, vou encerrar por aqui a gravação, tá, pessoal? Eu vou aproveitar o tema, Gilmar, você me permite fazer um convite, então, né? A gente vai ter uma palestra na quarta-feira, amanhã, sobre cidades inteligentes, na abertura da JC. Então, seria bacana, quem tiver interessado, aparecer lá também, tá? Obrigado, Eu vi, pessoal. eu tenho interesse sim, eu vi lá e gostei. Ótimo, que bom. Vou encerrar a gravação por aqui e a apresentação. Obrigado, professor Gilmar. Muito obrigado, Andrei, pelo teu suporte aí, a quem assistiu também, agradecido, tá? Abraço.